Internet, né? Você tá longe do Wi-Fi, né? Tem que desligar esse celular que tá no Wi-Fi, não, olha lá. Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui para darmos início, na verdade, o fechamento, né, desse trimestre de 2020, primeiro trimestre de 2020, cuja essa lição que nós estudamos, a raça humana, origem, queda e redenção. Quero falar um pouco dessa lição, porque é uma lição que falou muito comigo, uma lição muito especial, onde que veio jogar por terra muitas dúvidas, né, que estão pertinentes aí no mundo secular, né? E eu queria trazer para vocês agora de mão um resumo de todo esse trimestre dessa lição, aonde que Deus falou profundamente aos nossos corações. Quero trazer para vocês a nossa primeira lição. Nós estudamos sobre a criação do homem. O textual disse assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu aprendi nessa primeira lição que Deus é o Criador. Que não houve uma explosão cósmica, essas coisas que o povo anda ensinando aí, não. A Bíblia, ela é real, ela é absoluta e ela é a verdade, palavra do Senhor. E ela nos deixa claro logo nessa primeira lição de que, no princípio, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Você observa que ele deu trabalho para o homem. Então o trabalho é uma bênção. Trabalho não é maldição. Trabalho é bênção. Porque Deus deu o trabalho ao homem, o trabalho de domínio, o trabalho de controle. Deus capacitou o homem para tal obra. Na nossa segunda lição, nós aprendemos que o título da lição fala assim, a criação de Eva, a primeira mulher. E o textual diz, e disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, verso 23. Quando Adão vê Eva, ele se emociona e faz uma poesia tão linda, tão bonita, que quando você estuda sobre essa poesia, você vai ver a intimidade desse primeiro casamento na face da terra. Deus faz o casamento de Adão com Eva. E Adão, empolgado com aquela coisa mais linda que Deus fez, porque tudo que Deus faz é perfeito, quando ele vê Eva, ele fala, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E é importante nós observarmos que Adão dormiu, adormeceu, Deus anestesiou Adão e tirou uma costela e daquela costela fez a Eva. É importante a gente observar que ele não foi tirado da cabeça, ela não foi tirada dos pés nem da cabeça, não. Ela foi tirada da costela. Para quê? Para estar do lado. Para ser a sua adjuntora, a sua companheira, a sua ajudadora. É isso que nós estamos precisando hoje. É isso que a mulher tem que ver o seu papel. De estar onde? Do lado do marido. Da frente, dando o seu apoio, dando a sua ajuda. É importante isso, né? Então, a nossa segunda lição falou sobre isso. A nossa terceira lição nós estudamos sobre a natureza do ser humano. E o textual diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Eu aprendi nessa lição de que o mesmo Deus é aquele mesmo Jesus Cristo que esteve entre nós, que quando ele sobe para os céus, os anjos descem e falam, varões Galileu, por que olhais para os altos? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aqui, ele subiu ao céu, ele vai voltar.
Paulo ele fala desse mesmo Jesus, desse mesmo Deus. Olha, e o mesmo Deus de paz. O nosso Deus ele não é um Deus de confusão. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo. E todo. Não é só o corpo. Deus não quer só o coração, não. Deus não quer só o corpo, só a alma, não. Deus ele quer que você adore a Ele em espírito, em alma e em corpo. E Ele quer que essa completude sua seja para quê? Para a sua adoração. E todo o vosso espírito, alma e corpo. O que é o espírito? É aquilo que Deus soprou dentro do homem. O ruach, o vento, o pneuma, o mover de Deus dentro do homem. O homem só vive por quê? Porque é do espírito. Mas e o que é a alma? A alma é o sentimento. A alma é aquilo que te faz você agradar de alguma coisa. A alma é aquilo que te faz você se sentir bem, sentir gosto, sentir prazer. A alma e o espírito estão tão ligados que a única coisa que separa a alma do espírito é a palavra de Deus. Ela penetra, ela divide as medulas, ela divide a alma, o espírito. É a única. A medicina humana não tem como, nunca vai ter condições de separar a alma do espírito. Não. E o que é o corpo? O corpo é aquele invólucro, onde que Deus faz a massa, faz a terra. E daquela terra ele coloca o fôlego de vida. Naquele barro que ele fez, ele soprou o ruach, o espírito junto com a alma e deu vida. Se tornou homem, alma vivente. Porque se Deus não sopra dentro do homem a alma e o espírito, o homem seria robô, o homem seria barro, o homem seria algo que não teria vida. Mas Deus, ele é vivo. E ele falou, o homem vai ser a minha imagem, vai ser a minha semelhança, eu sou vivo, ele também vai ser vivo. Aleluias. E é importante também, eu fiz uma observação nessa terceira lição, de que quando Deus ele convence o espírito do homem, porque é o espírito de Deus que convence o espírito do homem, do pecado, da justiça e do juízo, o homem ele é transformado de uma forma esplêndida. Não adianta o pastor ficar falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Não adianta. Se o Espírito Santo de Deus não convence o espírito do homem, de nada adianta. A transformação dele vai ser simplesmente externa. Vai ser do lado de fora. Vai ser do lado de fora. Agora, quando o Espírito convence dentro do homem, o Espírito de Deus convence o espírito do homem, é diferente. A transformação começa de dentro para fora. Aí o pastor não vai precisar de ficar gritando, falando, jogando indireta. Não, porque o homem já é convencido pelo Espírito de Deus de que ele precisa ser transformado, ser uma nova criatura. Ele não pode mais ser do jeito que o mundo é. É por isso que o texto está dizendo, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que nós imaginamos. Nós cristãos estamos sim um pouco preocupados com o que está acontecendo, mas a minha maior preocupação hoje não é com essa doença, com essa pandemia, não. A minha preocupação é Jesus Cristo tocar as trombetas e eu ficar. Eu não posso ficar. Eu não quero ficar. A minha preocupação tem que ser com o arrebatamento da igreja. Eu quero subir com ele. Aleluia. A nossa quarta lição, nós aprendemos sobre os atributos dos seres humanos. E o textual diz assim: não sejais como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento, cuja a boca precisa de cabrestos e freio, para que se não atirem a ti. Salmos capítulo 32, verso 9. Olha, o que o salmista está dizendo aqui?
Não sejais como o cavalo, nem como a mula. Não tenha sua visão só para frente, não. Tem uma cosmovisão grande, ampla. O cristão, ele não tem uma visão fechada. O cristão, ele tem uma visão não somente natural, ele tem uma visão espiritual. Ele tem uma visão como cidadão terrestre, como cidadão do céu. É lógico que o que está acontecendo aí está nos falando que Jesus já está às portas, as profecias já se cumpriram. Na verdade, não tem mais nenhuma profecia para se cumprir. A única que está para se cumprir é aquela do toque da trombeta. E que nós deveremos estar olhando, vigiando e orando. Porque ele vai voltar. Não sejais ignorante, não sejais como o cavalo. Observa o cavalo. O cavalo é um animal bonito, é um animal forte, é um animal veloz. Mas uma cerca, um arame, trava o seu caminho. Trava a sua visão. Uma fita na frente de um cavalo, para ele. Ele esquece de todas os seus benefícios, de todas as suas grandezas. E fica preso por causa daquela fita, por causa daquele arame. Salmos 32, verso 9. Não sejais como o cavalo e nem como a mula. Tem muitas pessoas que a Bíblia está falando, mas tem pessoas que estão pior do que um cavalo. Está pior do que uma mula. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está fazendo, está clareando a mente dele. Mas ele está preferindo ser como o cavalo, como a mula. A palavra de Deus está nos avisando. Abra sua mente, estude a palavra. Não vai por filosofia, não vai por livros de autoajuda, não vai por homens que se dizem doutores, não, vai pela palavra. É a palavra que purifica. Salmo 119, verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? A resposta é a seguinte: observando conforme a tua palavra. Salmos 19, verso de número 7 a 11, diz o quê? A tua palavra é doce. Os teus mandamentos é fiel. Os teus preceitos alumiam os olhos. A tua palavra, ela é mais doce do que o favo de mel. É importante nós observarmos que nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm deixado de lado a observância da palavra de Deus. E têm entrado em caminhos errados, em caminhos tortuosos. A nossa quinta lição, nós estudamos sobre a unidade da raça humana. E o textual diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Profanando o concerto de nossos pais? Malaquias, capítulo de número 2, verso de número 10. Não nos criou um mesmo Deus? Por que eu tenho que prejudicar o meu irmão? Se Deus está abençoando o irmão, se Deus está dando dom ao irmão, se Deus está capacitando o irmão, eu vou criar uma inveja dentro de mim para tentar destruir esse irmão? Nós somos filhos de um mesmo Pai? É interessante que quando os discípulos de Jesus chegam até Jesus e falam bem assim: mestre, nos ensina a orar. Jesus fala bem assim: olha, quando vocês for orar, fala assim: Pai nosso, Pai nosso. Tem muitas pessoas que não podem falar essa palavra, Pai nosso. Porque quando você fala Pai nosso, você está se envolvendo como filho, você está sendo como irmão. Será que você pode considerar tal como irmão? Ou tal como filho? Será que você não se acha grande? Ei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é o meu nome, é o teu nome. Que oração linda, né? Essa oração é muito maravilhosa. A nossa sétima lição, nós estudamos uma das lições mais tristes desse trimestre. Uma lição que trouxe
Uma tristeza muito grande. Eu, quando ministrei essa aula, eu cheguei a dizer que da lição do trimestre passado, que nós estudamos sobre a história de Davi, se eu não me engano foi a lição 9 ou a lição 11, que falou sobre a queda do homem segundo o coração de Deus. Falei naquela mesma lição também, que foi uma lição mais triste daquele trimestre. E agora, desse trimestre que acabou, a lição mais triste, para mim, foi essa lição de número 7, cuja a lição falou a queda do ser humano. O que é essa queda? Nós estudamos sobre o pecado. E o textual disse bem assim, olha, pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. E a morte passou por todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. É importante nós observarmos que através de um pecado de um homem chamado Adão e Eva, toda a nação sofreu a consequência. Mas a mesma Bíblia diz que pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo. E como o pecado desse homem trouxe a morte, porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente, como Deus ele é eterno. Porém, por causa do pecado, o homem quebra esse vínculo com Deus por causa do pecado. E aí entra a doença, entra a morte, enfermidades de vários tipos. E entra a consequência do pecado. Só que a mesma Bíblia também diz que fala que pelo pecado de um homem entrou o pecado do mundo, mas também pela justiça de um homem. Meu Deus. Quem é esse homem que trouxe essa justiça? Jesus. Através do ato de justiça de um homem. Todos nós temos o direito da justificação, da salvação, porque ele pagou por todos os nossos pecados. Aleluia. Jesus Cristo, ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo me lembro naquele momento que ele estava à morte, quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Foi nesse exato momento que ele estava levando sobre ele o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade. E ele se sentiu abandonado de Deus, abandonado do Pai. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que os nossos pecados nos faz separação entre nós e o nosso Deus. E aí você vai observar que quando Deus deu brado naquela cruz, está consumado. Aleluia. Está pago. Você está livre. Você não precisa mais de pagar preço, matar boi, matar bezerro, oferecer sacrifício. Não, ele já sacrificou por nós. Essa lição ela vem falar sobre da amartiologia. Na teologia você estuda sobre amartiologia, que significa o estudo sobre o pecado. Soteriologia é o estudo sobre a salvação. Amartiologia é o estudo sobre o pecado. Essa lição foi uma lição muito triste. Foi uma lição de muito pesar. Foi uma catástrofe mundial, aonde que o homem sofreu a maldição, sofre a maldição. A natureza geme, aleluia. Romanos, capítulo de número 8, fala de 3 tipos de gemidos. O gemido da igreja, o gemido do Espírito Santo e o gemido da terra. A natureza clama, a natureza geme. A nossa lição de número 8, ela falou sobre o início da civilização humana. E o textuário disse assim, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou a cidade pelo nome de seu filho Enoque.
Gênesis capítulo 4, verso 17. Eu quero agradecer a vocês que estão assistindo aí na minha live, né? Primeira vez que eu faço, não sei como é que tá, mas depois eu vou assistir. Quero agradecer a vocês que estão participando, mandando aí seus comentários. Pode mandando, tá? A glória e a honra é do Senhor. Quero dizer para vocês que eu estou falando esses textos de memória. Eu não estou lendo. A revista está aqui, tá? Estou apresentando a vocês, a lição está aqui. Eu não estou lendo, mas não para me vangloriar. A glória é do Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sem o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não teria condições nenhuma de memorizar, de lembrar. Mas é Ele. Glórias a Ele. A glória é dele. Aleluia. Essa 8ª lição, quando fala que Caim conheceu a sua esposa e teve um filho chamado Enoque, nós vamos voltar, né, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 17, onde que você observa que Caim mata Enoque. Enoque faz o quê? Caim mata Abel. Enoque, ó. Caim mata Abel. Nisso que Caim mata Abel, porque Abel estava oferecendo um sacrifício a Deus. Caim também. Porém, Deus, ele agradou-se do quê? Do sacrifício de Caim. Oh, meu Deus. Caim oferece um sacrifício a Deus, Abel também. Porém, Deus agradou do sacrifício de Abel, né? E não agradou do sacrifício de Caim. Deus chama a atenção de Caim. Caim, cadê o seu irmão? Tal. Ele vai e mata, nós sabemos da história, né? Tal. Mas você vai observar aí que Caim, ele foge para uma outra cidade. Passou-se muitos anos, né? Caim, ele foge para uma outra cidade. O homem era fugitivo. Caim aí agora tem um filho com a sua esposa. Coloca o nome dele de Enoque. Depois, esse Enoque, nós devemos ter essa observação, que não é aquele Enoque que andou com Deus, não. Esse Enoque é filho de Caim. Caim, ele era fugitivo, foi um assassino, o primeiro assassino da história da humanidade. Caim foi um homem terrível. Ele matou seu próprio irmão. E ele foi fugitivo. Deus coloca uma marca nele. E quando ele foge, e ele arruma sua esposa, tem um filho lá com o nome de Enoque, que não é aquele Enoque que foi trasladado. Não foi não é esse não. É um outro Enoque, filho de Caim. Se você for estudar genealogia, você vai ver que depois de Enoque veio Irade, depois de Irade, Meusael, depois de Meusael, Metusael, depois de Metusael veio Jared. E teve passando-se 6 gerações, 6 gerações depois, olha como que estava terrível a humanidade. Ele chega a falar uma poesia diante das suas 2 mulheres. Lameque. Olha, teve Caim, Enoque, Irade, Meusael, Metusael, Jared. E agora chega a vez de Lameque. 6 gerações depois de Caim. Lameque chega para suas 2 mulheres. Primeiro homem que tem a bigamia. 2 mulheres. E ele fala, eu matei um rapaz porque pisou no meu pé e outro porque me esbarrou. Ele fez uma poesia. Ele cantou, assim, né? No modo de dizer, ele cantou assim, exaltou ele mesmo, como se aquilo fosse uma honra para ele. Observa que isso foi há não sei quantos 1000 anos atrás. E hoje? A bigamia. A poligamia. O assassinato. Hoje o povo está matando a troco de R$1. E Deus naquela época, olha, fala bem assim, ó, não dá para suportar isso não. Eu vou fazer uma limpeza nessa terra. Chama Noé, fala, Noé, faça uma arca. Faz uma arca, Noé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 5, que Noé foi divinamente avisado pelas coisas que ainda não se viam. Mas ele ouviu, obedeceu e temeu, construiu a arca. Foi chamado de louco, de doido.
Porque até então não chovia sobre a terra só absorvia um orvalho. E Noé está falando, olha, vai chover, gente. Gente, vai ter uma chuva, do mesmo jeito que os crentes estão falando. Olha, Jesus vai voltar, gente. O arrebatamento vai acontecer. Ninguém está acreditando, mas vai acontecer. Na hora que ninguém menos esperar, vai acontecer. Assim como foi nos dias de Noé. O povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Até que veio o dilúvio. Do mesmo jeito. A Bíblia ainda fala assim, olha, quando o povo achar que está em paz, virá sobre nós uma repentina destruição. E aí? Vamos observar os sinais. Vamos orar, vamos olhar e vigiar. A lição de número 9, nós aprendemos sobre o primeiro projeto de globalismo. Primeiro projeto de globalismo. O que é globalismo e o que é globalização? Meu Deus, gente, essa lição eu confesso, foi eu que dei na igreja. Mas não foi fácil, não. O que é uma globalização? A globalização é um comércio. A globalização é uma abertura de fronteiras para que você venda, comercialize, tenha livre acesso lá para cá, daqui para lá e assim sucessivamente você consiga expandir o seu negócio. Observa que alguns anos atrás, para você fazer uma exportação de um produto seu era a coisa mais difícil. Hoje não. Hoje é mais fácil. Não tanto, né? Mas é mais fácil. Por quê? A globalização. E o que é o globalismo? O globalismo é uma ideologia diabólica. Por quê? É através do globalismo que eles querem camuflar com a globalização e trazer junto o quê? Ideias de outros países, como casamento de homem com homem, apoio ao aborto, ideologia de gênero, que é terrível e é uma abominação diante de Deus e diante da palavra de Deus. E que Deus está irado com isso. As nossas culturas estão sendo ministradas com pessoas deitadas no chão e crianças tocando em seus órgãos. Se dizendo isso ser uma cultura. Os nossos desenhos infantis estão sendo influenciados pelo satanismo dentro dos desenhos, com símbolos satânicos. Uma certa vez eu fiz uma pergunta. Você teria coragem de trazer 2 homens para manter uma relação dentro da sua casa, dentro da sua sala? O irmão falou comigo, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, pois é. Mas quando você liga a televisão e você assiste uma novela, você está assistindo e ainda está batendo palma, está achando bonito. E o seu filho está vendo isso. Você é exemplo. Se você não aceita, então por que você permite? Por que você assiste? Então, devemos ter muito cuidado. Essa lição de número 9, que falou sobre o primeiro projeto de globalismo, o textual disse assim, olha, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todos os povos. E dali espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Gênesis capítulo de número 11, verso de número 9. Olha que interessante. O homem querendo ser Deus. O homem querendo crescer. Vamos construir uma torre. Vamos chegar ao topo. Vamos chegar lá nos céus. Vamos colocar sobre nós um nome. Nós não aceitamos o nome de Jesus como um nome verdadeiro, um nome de autoridade. Não, nós temos que ter um nome. Nós vamos mudar o nome. Coitado do homem. Simples mortal. Querendo ser Deus. Querendo ser igual a Deus. Mas Deus ele não dá a sua glória para ninguém. Foi por isso que foi chamado o seu nome Babel. Antes antes de Babel, o povo só tinha uma língua. Deus poderia acabar com aquele povo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus dá mais uma chance ao homem. Eu vou confundir a língua dele. Eu vou espalhar ele sobre toda a face da terra. Eu vou espalhar sobre toda a face da terra. E ele espalha. E é desse povo que ele espalha. Ele escolhe um povo para ser seu, um povo escolhido.
Se eu não me engano, eu pulei a lição de número 6, né? Vou voltar à lição de número 6. Estamos na lição 9, depois eu pulo para 10. A lição de número 6, nós falamos sobre a sexualidade da raça humana. Na verdade, eu já falei, me deu um branco aqui agora. Já falei sobre essa lição. Que lição, meu Deus. 3 horas era pouco para falar sobre essa lição, sobre a sexualidade da raça humana. Como tem sido deturpado, né? Como tem sido as influências. Eu lembrei agora porque eu falei sobre a influência. Mas nós já comentamos sobre essa lição. Na verdade, essa lição, a raça humana, a origem, a queda, essa lição, nós terminamos ela domingo passado. Eu só estou trazendo uma recapitulação só para você lembrar como que é importante nós guardarmos a palavra do Senhor, guardarmos as nossas lições. A lição de número 10, nós estudamos sobre que só o Evangelho muda a cultura humana. Só o Evangelho muda a cultura humana. E o textual disse assim, olha, ele mesmo vos anunciam de nós. Qual a entrada que tivemos para convosco? E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Sabe o que está querendo dizer nessa lição de número 9? O nosso testemunho, o que o povo está olhando para nós lá fora, ele está vendo, olha, ali vai um servo do Senhor. Paulo está falando, olha, eles mesmos vão anunciar de vocês. Ele mesmo vai anunciar de nós. Qual é o nosso testemunho? O que nós temos feito? Como que nós nos saímos deste mundo de trevas, de pecado, e agora estamos servindo a um Deus verdadeiro, a um Deus vivo? Eles mesmos. Hebreus capítulo de número 12, fala que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos de lado o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe havia proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, para que não desfaleçais em vossos ânimos. Que palavra! Que palavra! Hebreus capítulo 11 está falando da galeria dos heróis da fé. E ali começa a falar de Abraão, vai falando de Enoque, vai falando de Sara, vai falando de Moisés, vai falando de José, vai falando de Jacó. Porém, quando chega no capítulo de número 12 de Hebreus, está falando, olha, portanto nós é a igreja, é nós, é eu, é você, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Que nuvem é essa? Essa nuvem de testemunha é o povo lá fora que está te vendo. É o seu vizinho, é o seu colégio, é o seu aluno, é o seu amigo, é o seu companheiro de trabalho que está de olho em você. Erra para você ver o que acontece. Olha lá o crente, olha lá o irmão, é desse jeito. Porque a Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Não só essas testemunhas que são os nossos vizinhos, amigos, companheiros, não. Temos as testemunhas como também o maligno para nos acusar. Do mesmo jeito que quis acusar Jó. E sem dizer também que nós temos uma testemunha oculta na história. Eu estava lendo o livro Os Mártires da Catatumba. E eu estava observando que testemunhas maravilhosas que deixou um legado para nós. Você vai em Roma, lendo esse livro, você vai observar que Roma é como se fosse um queijo, cheio de túneis, cheio de buracos, catatumbas, cavernas, aonde que até hoje está lá em registro histórico, como testemunha fiel de pessoas que morreram, mártires que morreram, testemunhando do verdadeiro Deus. E o interessante, que quando morria um que era crente, estava escrito assim na catatumba, olha, aqui dorme em paz no Senhor. E quando morria aqueles que não tinham Deus, falava bem assim, morre aqui um que sofreu a consequência de um Deus feroz. Desse jeito. Oh, meu Deus. Olha a revolta da pessoa que morre sem Deus. E olha a alegria daquele que morre com Deus. Dorme em paz. Que bênção.
A lição de número 11. Nós estudamos sobre o homem do pecado. E o textual disse bem assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor o desfará pelo assopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 8. Que lindo, que maravilha. O iníquo, o anticristo, ele vai se levantar, mas já está decretado a derrota dele. E quem vai derrotar vai ser o próprio Deus, Jesus Cristo. Essa lição foi muito linda, porque nós sabemos que está tudo caminhando para a preparação do anticristo. Mas por um outro lado também nós estamos vendo que está tudo preparado, tudo preparando, tudo caminhando para o arrebatamento da igreja. Tudo está preparado. Só tem uma coisa que retém ainda, que detém, que está segurando, que está gemendo, que está segurando porque não quer que ninguém se perca. É o Espírito Santo, que está dentro de mim, que está dentro de nós, que está dentro da igreja. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo massacrada, mas quem falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela foi Jesus, não foi eu. Vai se levantar? Vai. Mas não vai vencer. Derrotado é o diabo. Derrotado é o iníquo. Derrotado é a besta. E essa lição foi interessante, que ela falou sobre o anticristo, sobre a besta e sobre o falso profeta. A Bíblia fala que o anticristo, que é a mesma besta, o anticristo, vai sair dos povos. O anticristo, a besta e o falso profeta vai sair dos povos, vai sair das nações. É importante você observar também que o falso profeta vai ser um dos representantes das religiões. Um homem cheio de influência e de poder vai fazer descer fogo do céu. Vai enganar a muitos. Cuidado você que corre atrás de milagres. Corre atrás da palavra. Cuidado, cuidado. Porque o diabo vai incorporar, ele vai se encarnar no anticristo a ponto de ele fazer chover fogo, chuva. Ele vai ter poder. Mas eu quero dizer uma notícia boa para você. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Após o arrebatamento. Após o arrebatamento. Ai daquele que ficar. Hoje, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não está fácil você ser crente? Não é fácil você ser crente, tendo o Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando, nos aconselhando, nos ensinando. Você imagina quando o anticristo tiver total poder sobre essa terra, durante os 7 anos após o arrebatamento? Primeiro, o arrebatamento da igreja. Não se preocupe, crente, com o anticristo, não se preocupe com besta, com sinal de besta, com juízo final. Não. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe em manter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito santo e irrepreensível para encontrar com Deus. Porque primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 fala que a trombeta soará. Aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nos ares. Primeiro o arrebatamento. Após o arrebatamento, a igreja vai subir. E lá no céu, vai passar pelo tribunal de Cristo, onde você vai receber o seu prêmio. É novo nome, é nova vestes, é novo corpo, é nova dimensão. Tudo é novo. Aleluia.
Tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, a bodas do Cordeiro, a festa nupcial, o casamento da igreja. 7 anos no céu, enquanto aqui na terra, 7 anos de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio vai ser paz. Vai. Por que vai ser paz? Porque o anticristo vai governar acertando a situação, trazendo paz, curando aquele que está enfermo, ajudando aqueles que estão ruim, em situação difícil, dando emprego, fazendo do bom e do melhor. Por quê? Porque o crente que subiu e deixou tudo, o que vai acontecer? Ele vai estar com Cristo. Vai deixar sua fazenda, seu gado, sua terra, seu emprego. E o anticristo vai aproveitar dessa situação e vai pegar e vai dar para as pessoas que vão ficar. Ele vai ser o cara aqui na terra. Ele vai governar. Ele vai dominar sobre a terra. 3 anos e meio de uma falsa paz. De uma falsa paz. Após os 3 anos e meio, ele vai fazer uma aliança, um pacto com todas as nações. E vai lá para Israel. Vai querer se juntar ao povo de Deus. Vai querer receber a adoração do povo de Deus. E nisso todos os mundos vai estar adorando a ele. E quando ele subir para Israel e querer que o povo de Israel adore a ele, o povo de Israel vai ver e vai fazer, esse não é o Deus que nós servimos. Esse não é o verdadeiro Deus. Porque o povo de Israel fez um pacto no livro de Esdras, falando que não se dobrava diante de outro Deus, a não ser o verdadeiro Deus. Foi por isso que eles mataram Jesus. Eles não aceitaram que Jesus era Deus. E mataram Jesus. Eles esperavam Jesus nascer num palácio de ouro. Jesus nasce numa manjedoura. Eles esperavam Jesus vir num cavalo de guerra. Jesus vem num jumento. Isso confundiu muito eles. E eles mataram. Não aceitaram que Jesus era Deus. Lembra daquela passagem de quando Jesus desce? Jesus estava pregando na casa de Pedro e desce um camarada aleijado. Jesus fala bem assim, perdoados são os teus pecados. Aquele povo começou a falar, quem é ele para perdoar pecado? Só Deus que perdoa o pecado. Deus estava ali perdoando o pecado. Só que eles não entendiam. Eles não tinham essa mente aberta. Agora, o anticristo vai governar após o arrebatamento da igreja. A igreja subiu, o anticristo vai governar durante 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz, porque ele vai dominar, ele vai ser o cara do mundo. Ele vai ter o governo do mundo nas suas mãos, porque ele vai ser o governo único. E quando ele governar o mundo, o que vai acontecer? Ele vai querer ser chamado de Deus, que é o sonho do diabo, querer ser Deus. Mas esse sonho ele nunca vai conseguir. Ele vai querer ser adorado como Deus, mas Deus ele não dá a glória dele para ninguém. Você vai observar que quando ele chegar lá no Israel e querer se assentar-se no trono de Deus, o povo de Israel não vai aceitar. E vai ter a guerra mundial. O profeta Isaías já tinha profetizado. Eles vão subir para o monte. E quando eles subir para o monte, e eles não vão ter por onde subir mais, porque já estão no cume do monte, eles vão clamar, de onde me virá o socorro? E eles vão lembrar, o meu socorro não vem de arma, o meu socorro não vem de estratégia militar, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Eles não vão poder descer, porque se eles descerem, eles vão acabar morrendo. Eles não vão poder subir, porque não tem por onde subir mais. Quando ele estiver naquela clímax de dependência de Deus, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Aleluias. A Bíblia diz que ele vai descer no Monte das Oliveiras do jeito que eles queriam. Um cavalo de guerra, um cavalo branco. Vai botar os seus pés sobre o monte. Os montes vai abrir-se, vai passar-se um vale. E ele vai cumprir o que ele prometeu de proteger o seu povo. Aleluias. Ele vai abraçar o seu povo. E vai falar, agora é minha vez de governar. E eu vou governar sobre essa terra durante 1000 anos. Aí sim vai ser um governo de paz. Governo milenial de Cristo. Onde ele vai estar governando aqui na terra. E uma notícia boa eu tenho para você. Nós estaremos juntamente com ele. Se nós subirmos. É por isso que eu falo, vamos nos preparar para subir. Porque se nós subir, um dia nós vamos descer aqui para governar com Cristo. Aleluia. E nesse exato momento, Deus ele vai assoprar, ó, e pela grandeza, pelo esplendor da vinda dele,
Ele vai aniquilar. Ele vai ordenar que um anjo vai amarrar o anticristo, a besta e o falso profeta. Amarra ele. Deixa amarrado lá no abismo. Porque eu vou governar durante 1000 anos. No final dos 1000 anos, eu vou soltar ele. Mas para ser lançado no inferno. Vale a pena ser crente. A Bíblia ela nos mostra o início, o meio e o fim. De onde nós viemos. Para onde nós iremos. Por que nascemos. Aleluia. É muito linda essa lição. A lição de número 12. Nós estudamos sobre Jesus, o homem perfeito. E o textual disse assim: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Coisa linda é falar de Jesus, o homem perfeito. Nunca houve, nem haverá um homem igual a Jesus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Jesus ele não foi um espírito. Jesus ele é Deus. Ele é Deus. Ele foi homem. Ele é Deus. É tão importante que quando você lê na Bíblia falando Jesus, está falando da referência dele como homem. Quando está falando Jesus Cristo, está falando que ele é homem, mas também ele é Deus. E quando está falando somente em Cristo, está falando de Deus. Está falando da divindade, da cristandade. Cristo, Deus, divino. Jesus, homem, humano. Se observa que todas as vezes que está escrito Jesus na Bíblia, sozinho, está falando Jesus, o Nazareno, o Galileu, o carpinteiro. Entendeu? E quando se fala Jesus Cristo, está falando dele como homem e como Deus. Observe naquela passagem que quando ele chega para aquela mulher e fala bem assim: mulher, me arruma uma água. A mulher vai com ignorância e fala bem assim: como pode? Você sabe que é uma barreira entre os judeus e samaritanos, nós não pedimos, nós não se comunicamos. Como você chega para mim e me pede água? Jesus, com um olhar de misericórdia, olha para dentro daquela mulher e fala assim: mulher, se tu soubesse quem te pede água. Jesus querendo demonstrar a sua divindade para ela. E ela com os olhos fechados. Jesus começa a se interrogar, falando, porque Jesus como homem, ele sentiu sede, mas como Deus ele não tinha sede. Mas ele pediu água para ter aquele diálogo com aquela mulher. E ele fala: se tu soubesse quem te pede água, olha, eu posso fazer jorrar dentro de você uma fonte de água que você nunca mais vem aqui beber água. Se você estudar esse texto, você vai observar que ela começa chamando Jesus de você, porque ela não tinha conhecimento. Ela chamava Jesus de você, quer dizer, como um qualquer. Você observa que no início do texto, ela começa até num ato assim, se você observar, tipo ignorante. Não há uma barreira entre nós? Por que você vem conversar comigo? Tipo, não é ignorância. Mas você vai observar que no longo do diálogo dela com Jesus, ela fala assim: ó, epa, eu vejo que esse homem é diferente. Quando Jesus fala bem assim, busque o seu marido, e ela fala bem assim: eu não tenho marido. Jesus começa a revelar o profundo dela. Ela fala assim: eu vejo que ele é um profeta. Já mudou o assunto. Ó, você, agora, profeta, no final, Messias. No final, Messias. E eu acho interessante que Jesus, né, mexe com o cérebro dela um pouco. Jesus fala bem assim. Ela fala bem assim: por acaso você é maior do que Jacó, do que Abraão, que fez esse poço aqui? Jesus fala: eu estive com Abraão. Aí ela falou: peraí, tá estranho esse negócio, velho. Como que ele teve com Abraão? Jesus, vamos colocar ele com 30 anos. Abraão morreu mais de 700 anos? Como que esse camarada teve com Abraão? Aí, opa, ele não é homem, ele é Deus. Esse cara é Deus. Jesus, ele era 100% homem. E ele era 100% Deus. Jesus significa o Senhor salva. Há umas religiões aí que quer falar que Jesus é maior do que Deus, que Deus é maior do que Jesus, que o Espírito Santo nem Deus é, que o Espírito Santo é uma força ativa. Meu Deus, que falta de conhecimento. A palavra de Deus nos deixa bem claro sobre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho,
Deus e Espírito Santo. Apesar de não ter na Bíblia o nome Trindade, nós vemos a Trindade, nós sentimos a Trindade. Nós presenciamos a Trindade dentro de nós. Do mesmo jeito que o homem ele é espírito, alma e corpo, ele é três e é uma pessoa, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também são três, mas é uma pessoa. Não tem como detalhar, não tem como trazer aqui detalhes para você, porque eu não posso falar, porque a Bíblia também não me dá respaldo de falar que Deus é maior do que Jesus é maior do que Deus. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, tudo que ele fazia, ele falava assim, olha, eu faço isso para a glória do meu Pai. Era tudo com o meu Pai, porque o meu Pai fala o que me convém. O que eu faço, meu Pai também faz. O que meu Pai trabalha, eu também trabalho. E que meu Pai, eu vou subir, mas vai vir um outro, que é quem? O Consolador, o Espírito Santo, que é Deus. E observe que todos os atributos que Deus tem, Jesus tem. E o Espírito Santo tem. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. O Espírito Santo é onipresente, onipotente e onisciente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais fraco do que ninguém. Nenhum dos três são vento. Não. Não. Deus é Pai. Jesus é Filho. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo ele é Deus. Porque o vento, ele sopra. É uma tipologia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele é Deus. Porque ele geme, ele clama, ele intercede, ele tem ciúme, ele separa missionários. Ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Jesus não é maior do que Deus. Muito menos Deus é maior do que Jesus. É importante nós também fazer uma observação aqui. Que todas as vezes que tiver o nome Deus na Bíblia, com letra minúscula, está se referindo ao Deus homem ou a demônios, diabo, que é escrito com letra minúscula. Quando se trata Deus com letra maiúscula, é o Deus verdadeiro. Uma certa vez um camarada chegou para mim e perguntou bem assim, falou que não adorava Deus, só adorava Jeová, não adorava Jesus, porque não tinha Jesus como Deus. Eu falei com ele, eu vou te provar que Jesus é Jeová e que Jesus é Deus. Perguntei a ele, o que significa Jeová? Jeová é Deus, Jesus também é Deus. E eu falei com ele, não, a etimologia da palavra, o nome Jeová, decifra para mim o que significa. Eu não sei. Eu falei com ele, eu vou te responder. Jeová significa, eu manifestei, eu manifesto e eu manifestarei. Agora, vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu manifestei, eu manifesto e eu manifestarei. Você tem alguma dúvida? Eu e o Pai somos um? Filipe chega para Jesus e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Gente, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Você pede para me mostrar o Pai? Olha para mim, Filipe, o que eu faço, o Pai faz. E quando Jesus desceu aqui na terra, ele não deixou de ser Deus. Ele deixou a adoração dos anjos. Ele deixou a sua glória. Ele não deixou a sua divindade. Ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E esse mesmo Deus vai voltar. A nossa lição de número 13 é a última lição do trimestre. Ela falou sobre o novo homem em Jesus Cristo. E o textual disse assim, o novo homem em Jesus Cristo. E o textual disse assim, até que, meu Deus, eu vou ler, irmãos, essa última lição. Os irmãos me perdoam, eu vou ter que ler. Vou ler pelo menos o início. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
a estatura, a medida da estatura perfeita em Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos, olha só que interessante, todos cheguemos ao conhecimento de Deus, do Filho de Deus. Porque quando Jesus veio, ele não veio só para o japonês, para o brasileiro, para o americano, australiano, não. Ele veio para todos. Então, aqui está dizendo que todos chegam ao conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem é a Trindade? Quem nós somos? Para que nós viemos? Até que todos cheguemos ao conhecimento de Deus. E ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Porque você falar que adora a Deus e não adora Jesus, você está perdendo seu tempo. Se você falar que adora a Deus e não adora o Espírito Santo, você está perdendo seu tempo. Se você falar que adora o Espírito Santo e não adora nem a Deus e nem a Jesus, você está perdendo seu tempo. Eu e o Pai somos um. A Trindade existe. A Trindade é Deus. Do mesmo jeito, corpo, alma e espírito, tricotomo. O homem é chamado de tricotomia. Você não consegue viver só na sua alma, porque você precisa do invólucro do corpo. Você não consegue viver só no seu espírito, porque senão você não ia ter reação. Você não consegue viver só na sua carne, porque a sua carne é terra, é pó, e você vai desfalecer. Eu estava lendo um livro de Charles Conson, e agora Como Viveremos. Esse livro conta uma história muito interessante, é um livro científico, e ele fala da composição do nosso corpo. Toda a matéria química que existe na Terra tem no nosso corpo. Chumbo, enxofre, alumínio, iodo, todas essas matérias que a Terra tem, nosso corpo também tem. E isso é para cumprir, para corroborar com a palavra de Deus, que nos diz que nós somos feitos da terra. Que interessante, né? Você sabia que a nossa terra, o nosso corpo é terra? Mas você sabia que dentro de nós tem algo precioso, que é a alma e o espírito. E que um dia nós vamos ter que prestar conta a Deus. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, do Filho de Deus. Não existe um outro evangelho purificador, transformador, igual ao evangelho de Cristo. Um evangelho que te dá liberdade. Já trazendo um encerramento. Um evangelho que te traz paz, que te traz esperança, que te traz convicção, que te traz amor, que te traz salvação. Resgate da sua vida. Amém? Quero falar para vocês que eu trouxe o resumo aqui dessa lição. A raça humana, origem, queda e redenção. Eu aconselho você a guardar essa lição. Eu guardei no meu coração, eu estudei ela, as 13 lições. Pela graça de Deus, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Também dou para a igreja lá onde eu reúno. Reúno aqui em Nova Carapina, no Muriel. Pastor Ailton. E quero deixar todo final de encerramento da lição, uma live, eu quero estar trazendo o resumo de todas as lições. Eu tenho por costume memorizar. Para que você venha lembrar, guardar com carinho, porque você vai precisar. Você vai precisar. Olha, eu vi o irmão tal falando isso, eu já estudei sobre isso, eu já ouvi alguém falando sobre isso. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Guarda no teu coração. Primeira vez que eu faço live, eu nunca tinha feito, né? Deus tocou no meu coração de fazer. E compartilha aí, comenta, né? Manda aí um oi, né? E a gente vai se aprimorando a cada dia, a gente vai aprendendo. Eu acredito que a próxima vez vai ser bem melhor. Os erros que eu fiz agora, não vou fazer na próxima. Amém? Quero que fique na paz do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar a cada dia. Amém? Olá, Caio. 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 Acabou. Caio. Que lindo. Peraí, não mexe lá não. Vamos Tá? ver. Apertei ali o vermelho. Apertei no vermelho e agora faz o quê? Nossa, falei 1 hora, Binha. Tá tudo certo. Nossa, eu falei 1 hora aqui. Isso aqui tá flutuado.
Olha, eu apertei aqui no vermelho, aí ficou aqui, ó. Se você encerrar esse vídeo agora, poderá escolher salvar depois.